Olá, galera. Na nossa aula de hoje, nós estaremos voltando um pouquinho no conteúdo, mas também indo para frente. Nós vamos ver aquelas transformações dos gases. Eu não sei se você lembra, mas as transformações dos gases, quando a gente faz as variáveis de estado, P, V, T, aparecem as transformações. Uma é chamada como a lei de Boyle, a outra é chamada a lei de Charles e a terceira é chamada lei de Guy-Lussac. Agora vai aparecer alguma mais, por isso que a gente, uma mais, né? Por isso que a gente vai chamar elas de transformações termodinâmicas. Vamos para a nossa tela. Coloquei aqui as transformações termodinâmicas e nós rapidamente vamos explicar um pouquinho do conteúdo e ir para os nossos exercícios, que é o nosso foco de hoje. Beleza, galera, é o seguinte, vou trazer isso um pouquinho para cá. Quando nós estudamos os gases, nós tínhamos então as nossas variáveis de estado, P, V, T, ok? E aí aparecia uma relação entre elas. Eu não coloquei a relação aqui, mas é só voltar na aula anterior que a gente consegue ver. E aqui aparecem essas transformações, certo? Esse aqui é um T, tá? Ficou feio, mas era um T. Ok, beleza. As transformações aqui, nós temos a transformação isotérmica, temperatura constante, sim? Nós temos a transformação isobárica, pressão constante, a isométrica, ou também chamada de isocórica, do volume constante, e a nossa transformação nova adiabática. Lembra quando foi fronteira fechada? Quando a fronteira fechada não acontece troca de calor, exatamente esta transformação adiabática. Sim? Rapidamente vou falar de cada uma delas para nós irmos nos exercícios. Ok? Primeira transformação, deixa eu pegar aqui o vermelho. Transformações isométricas, isovolumétricas. O que acontece nesta transformação? Nesta transformação não há mudança no volume. O volume 1 é igual ao volume 2, então não há variação de volume. Quando não há variação de volume, o que acontece? Observe, o volume, opa, aqui ó, o volume, nessa transformação, o volume é constante. Sim? Ou seja, a variação de volume que era igual a V2 menos V1, por exemplo, né? Volume final menos volume inicial. Neste caso, esses dois são iguais. Então, a variação do volume é zero. Sim? E o que acontece quando a variação do volume é zero? O trabalho ele é definido como pressão vezes variação de volume. Se a variação do volume é zero, então a pressão vezes zero me dá um trabalho zero. Então, rapidamente, no trabalho aqui, nós temos zero. Sim? O trabalho vale zero. É isso que eu preciso lembrar quando eu tenho uma transformação isocórica. Tá? O trabalho é zero. Então, esse trabalho daqui, ó, na primeira lei da termodinâmica, esse trabalho é zero. Então, a variação de energia interna é exatamente igual ao calor. Trabalho zero, variação de energia interna igual ao calor. Tá? Eu coloquei aqui a variação da energia interna para você lembrar um pouquinho como que ela é, tá bom? Que nós falamos na primeira aula sobre termodinâmica. Beleza, nada mais do que isso. Então eu preciso lembrar, galera, que quando eu tenho uma transformação chamada isométrica, isocórica ou isovolumétrica, o trabalho é zero e a variação de energia interna é igual ao calor. Certinho? Tá? E isso que eu preciso lembrar. Segunda transformação, isobárica. O que é a pressão, né? Opa, a pressão é constante. Sim? A pressão é constante. Nessa transformação eu não tenho muita coisa para fazer, a não ser dizer que o trabalho é igual a P vezes delta V. Então esse daí é o trabalho. E se eu coloco aqui, no caso da variação de energia, vai ficar Q menos P vezes delta V. Então aqui é necessário o cálculo do trabalho. Quando a pressão é constante, eu vou ter para calcular o trabalho, tá bom? Eu vou calcular o trabalho diretamente, colocar aqui e fazer um cálculo com calor. Lembrando também da nossa conversão, sim? Eu tenho, quando eu converto calorias para trabalho, para joule, eu tenho que fazer vezes 4,16. Ok? Coloquei um comentário adicional aqui, o que? A variação de energia interna ela tem este valor quando é monotômico.
Então, se você observa, por Clapeyron diz que P vezes V igual a N vezes R vezes T. Sim? Então, se a pressão é constante, então P vezes delta V, que é o trabalho, né, seria igual a N vezes R vezes delta T. Ok? Então, o trabalho pode ser calculado deste jeito também. O trabalho pode ser calculado como N vezes R vezes delta T, no caso da pressão constante. Ok? Trabalho interessante que pode ser calculado deste jeito. Fazendo uma equaçãozinha matemática aqui, também temos que o calor pode ser calculado destes dois jeitos. Embora nosso objetivo não é calcular o calor assim, porque na termodinâmica a gente não utiliza muito essas fórmulas, mas na química, certo? Mas na termodinâmica a gente nem utiliza essas fórmulas assim. Tá? Nós vamos ver nos exercícios como que aparece. Vamos para as duas últimas transformações. Transformação isotérmica, temperatura constante, o T é constante. Se o Q é constante, o que acontece? Mesma história do volume, lembra? Se o T é constante, então a variação da temperatura é zero. Ok? E observa o que acontece se a variação da temperatura é zero. Cadê? Só deixa eu voltar aqui, ó. Ó, a variação de energia interna ela é dada pela variação de temperatura. Sim? Vou até copiar isso daqui, ó, só para levar para lá, para você identificar o que acontece, tá bom? Vou copiar aqui, ó. Aqui, ó. O que que acontece? A variação da energia interna, no caso da isotérmica, tá? A variação da temperatura é zero, então vai ficar zero aqui. Consequentemente, a energia interna vai ter que ser zero, sim? Então, se a energia interna é zero, eu tenho que o calor igual ao trabalho, tá? O que eu devo lembrar da transformação isotérmica? Não há variação de energia interna. Isotérmica, coloca aí, ó, não há variação de energia interna. E o calor é igual ao trabalho. Sim? E a diabática é aquela mais fácil de todas, tá bom? Fronteira fechada, calor igual a zero. Se o calor igual a zero aqui, ó, o delta U é igual a menos o trabalho. Sim? Essas são as nossas transformações. Tá? Eu sei que vai ficar muito corrido, estou tentando fazer o vídeo mais curto, mas vai fazendo um resuminho aí, que você vai conseguir anotar ela certinho, ok? Vamos para os exercícios, tá bom? Ok. Estamos aí já, você está me enxergando bem, né? Ok. Primeiro exercício, o que eu tenho? Ó, um gás ideal encontra-se num cilindro com embolo móvel. Ou seja, quer dizer que está fácil para ele aumentar ou diminuir seu volume, certo? Aí ele diz que o volume embolo tem uma massa de 8.000 gramas, uma área de 5 centímetros quadrados e está livre para subir e descer. Ótimo, isto daqui é tudo que eu preciso, ok? Para a realização de trabalho. Se o embolo estiver fixo, não há trabalho, certo? Mantendo-se constante a pressão do gás. Então, a pressão do gás é constante. Tá? Então, eu já sei que se a pressão do gás é constante, eu tenho uma transformação isobárica. Sim? E na isobárica eu não tenho muito o que fazer mais do que calcular o trabalho. E aí ele diz exatamente isso. Determine o trabalho sobre o gás. Quando a temperatura de 2 mol de gás se eleva de 20 para 300 graus Celsius. Observe, galera, que ele diz trabalho realizado sobre o gás. Então, eu sei que o trabalho, nesse caso, vai ser menos P vezes delta V. Sim? Eu coloquei delta V aqui, menos P vezes delta V. Por quê? Porque a variação de volume, ela já vai ser negativa. Aqui eu estou colocando como negativo na frente, tá? Já para sacar o menos. Por que eu estou fazendo isso? Gente, a pressão, para eu calcular a pressão aí, eu teria muito trabalho, na verdade. Sim? Porque eu tenho a área e eu tenho os gramas. Eu teria que fazer o cálculo, tá? Não muito trabalho, mas eu teria que fazer o cálculo aqui da força, peso, dividido pela área, transformado para metros também, metros cúbicos, metros quadrados, né? Aqui transformado para newtons, né? Que seria massa vezes gravidade e tudo mais. Vai dar um baita de um trabalho. Mas observe que o nosso objetivo não é levar por esse ponto. Então eu já coloco nesse jeito aqui, ó. Por quê?
porque eu vou utilizar Clapeyron. Então, Clapeyron diz o quê? Ó? Menos P, opa, desculpa, aqui ó. Clapeyron, eu tinha enunciado quando falei da lei agora, né? P vezes V igual a N vezes R vezes T, certo? É isto que Clapeyron me diz. Como a pressão é constante, este é constante, o N é um número de mols que não muda e o R é um valor fixo que não muda, todas estas são constantes. Sim? Então, quando eu falo de variação de volume, automaticamente vai para variação de temperatura. Então, vai ficar N vezes R vezes variação de temperatura. Olha que interessante, galera. Sim? Ah, eu não precisei utilizar a variação de volume, até porque nem sei, ele não me fala de volume. Ele está falando a pressão, até conseguiria, mas volume ele não me fala. Tá? Então, eu já utilizo o Clapeyron e eu chego aqui. E agora, professor? Bom, agora é só calcular o menos N, opa, N 0,2 mol, ok? R neste caso, tá? Quanto que nós tínhamos o R? 0,082, lembra? Sim? Só que ele tinha um outro valor também, o valor que vamos utilizar agora na termodinâmica. Ele, ó, o R é a constante universal dos gases, a gente definiu como 0,082 vezes litros, né? ATM vezes litros dividido por mol vezes Kelvin, tá? Só que ATM vezes litros também é joule. Então ele aparece definido aqui, ó, 8,31 joule dividido por mol vezes Kelvin, ok? Então ele aparece desse jeito, tá? O único que muda é duas casas decimais aqui e pelo arredondamento ele chega a 8,31. Então aqui eu coloco 8,31, tá? Eu vou colocar assim, joule dividido por, aqui é mol, tá bom? Dividido por mol vezes Kelvin, vezes o quê? A variação da temperatura. Se a temperatura era 20 e foi para 300, eu tenho 280 graus Celsius, certo? Só que aqui, galera, eu posso colocar Kelvin. Como assim? Por quê? Kelvin e Celsius são as únicas escalas térmicas que elas têm. São parecidas, vamos dizer assim, não são iguais, tá bom? São parecidas. As duas são centígradas, tá? Então, quando a gente fala de variação, a variação em Celsius e em Kelvin é a mesma. Elas têm como base o 0 a 10. Tá? O único que muda é que Kelvin, o zero absoluto de Kelvin é lá embaixo, né? Tá? Mas depois ela fica desse jeito. Então, ó, Kelvin cancela com Kelvin, mol vai cancelar com mol, e aí nós vamos fazer o cálculo, né? Já você viu que o trabalho vai ficar negativo. Vou pegar esse 0,2 aí, vou multiplicar por 831 e depois multiplicar por 280 e ele vai ficar menos 466 joule já direto. Sim? Ok? Esse daí é o trabalho. E observe que está certo porque é o trabalho realizado sobre o gás, tá bom? Não é o trabalho realizado pelo gás, é sobre o gás, o trabalho negativo, tá ok? Próximo exercício. Um gás ideal inicialmente a 300 Kelvin, tá? Ó, temperatura inicial 300 Kelvin, tá? Temperatura inicial T1, vou colocar. Experimenta uma expansão isobárica. Como que acontece? O que acontece isobárica? Pressão constante. Beleza. A quanto? 2,5 quilopascal. Lembrando que o K, esse Kzinho aí, é o famoso quilo. L10 na 3, tá? Quilograma, quilômetro, quilolitro, sim? Esse daí é 10 na 3. Está de 1 para 3 metros cúbicos. Quando o volume aumenta, acontece que 12,5 quilojoules se transferem do gás na forma de energia térmica. Opa, temos bastantes informações interessantes aqui, certo? Então, observe, ele nos está falando de pressão, ele nos está falando de temperatura, ele nos está falando de volume.
tá? E ele está falando de energia térmica também na forma de calor, certo? Bom, então nós vamos ter que fazer por partes, né? Então, primeiro, o que que ele pede? Variação de energia interna. Como estou numa transformação com pressão constante, quando eu falo de variação de energia interna, eu vou fazer calor menos trabalho, que seria dado como P vezes delta V, certo? Essa daí é a fórmula que eu tenho que utilizar para energia interna. Ok, quem que é o calor? Essa é a primeira pergunta. Quem que é o calor? Bom, ele diz que acontece que 12,5 kJ se transferem na forma de energia térmica. A energia térmica é o calor. É o calor, só que as calorias foram transformadas em joule, ou seja, foi multiplicado por 4,16. Então, esse calor aqui não é outra coisa do que 12,5 kJ menos. Quanto que é a pressão? A pressão, ele falou que 2,5 kPa. Ok? E a variação de volume? Variação de volume vai estar em metro cúbico, certo? Então ele foi de 1 a 3 metros cúbicos, então a variação de volume será 2 metros cúbicos. Se você observa, eu acho que eu já falei em algum momento, PA vezes metros cúbicos, ele vai me dar joule, sim? Ah, eu falei sim, na dedução da fórmula da energia, sim? Da energia interna. Então ele vai me dar joule, porque PA é newtons dividido por metro quadrado, ok? Então aqui, estas unidades de medida vai me dar exatamente joule. Então, se você observa aqui, eu estou deixando quilo, galera, porque não vai adiantar em nada esse 10 na 3, tá bom? Se eu fizer quilo com quilo, vai ficar melhor, inclusive. Então, vamos lá, o 12,5 kJ menos 2,5 vezes 2 me dá 5, certo? Vou colocar 5,0 kJ já. Então, 12 menos 5, 12,5 menos 5, 7,5 quilo, opa, esse cá ficou feio, kilojoule, ok? 2,5 ficou menos 2,5 vezes 2 ficou 5, né? Então ficou 7,5 kJ. Se eu quiser escrever diferente, né? Eu posso dizer delta U multiplicar por 10 na 3, então seria, ó, vai mexer duas casas, sim? 7.500 joule. Uma variação de energia positiva de 7.500 joule, tá bom? Beleza. Que mais que nós temos? Vou colocar este um pouquinho para cima, certo? Que mais ele vem dizendo? A temperatura final. Então, o que eu tenho? Eu estou numa transformação isobárica, sim? Se eu estou numa transformação isobárica, então lembra que eu tenho pressão, volume e temperatura. Como que eu lembro, tá bom? Pressão constante, ficou o quê? Volume e temperatura. Qual que é a relação que eu vou utilizar? O volume está acima, então V1, temperatura embaixo, T1, ok? Deve ser igual a quê? Volume acima, V2 sobre T2, ok? Sim? Como ele perguntou qual que será o quê? Qual que será a temperatura final? Ele quer esta temperatura, certo? Então, fazendo rapidamente aqui, ó. Tá? Fazendo rapidamente uma mudança, tá? Eu vou isolar o T2. Eu posso fazer, jogo o T2 para cá e o V1 para cá, certo? E depois a temperatura 1 vai para cima. Então, vai ficar assim, ó. Você faz com calma aí, T2, ele vai ficar igual a V2 vezes T1, tá? Dividido por V1, certo? Que é isso? Vamos lá, V2. Qual que é o volume 2? 3 metros cúbicos. Então, 3 metros cúbicos. Temperatura 1, 300 Kelvin. Sim? Volume 1, 1 metro cúbico. Olha que fácil, gente. Sim? Agora nós pegamos aqui, metro cúbico, 1 metro cúbico. E automaticamente eu tenho 900 Kelvin. Sim? Ok? Essa daí é a temperatura final do meu sistema. Tá bom? Próximo exercício. Vamos para o nosso último exercício. Está se tornando já cansativo, né? Lembra que o vídeo não pode passar, não pode ser muito tempo. Se ele for muito tempo, aí já perde a concentração, não é verdade? E a ideia não é essa. Bom, infelizmente, gente,
O exercício último que eu coloquei aqui, ele é um pouquinho mais trabalhoso, certo? Então, o que que acontece? Eu tenho 15 litros de um gás ideal num recipiente a uma temperatura de 27 graus Celsius. O recipiente conta com um pistão móvel, então está se mexendo, sim? A pressão no exterior se mantém a 750 milímetros de mercúrio. Se a temperatura aumenta a 190 graus Celsius, ele diz, determine, primeiro, o trabalho realizado, segundo, a variação de energia e C, o calor transferido durante o processo. Eu separei um quadrinho aqui, mas não sei se vou conseguir todo. Outra coisa interessante aqui, que ele vem nos apresentando, é o seguinte, é o calor, tá? O calor específico quando o volume é constante, tá? O que é o calor específico? Lembra que o calor é igual a massa vezes calor específico vezes variação da temperatura. O que nós vamos utilizar aqui para calcular esse calor? Tá? Porque eu não tenho, então eu vou calcular numa molécula. Então eu vou calcular o calor como sendo, no lugar da massa, tá? Eu vou colocar o número de mols, porque lembra que o número de mols é igual a massa dividido pela massa molar. Então vamos supor que eu estou trabalhando com um gás que tem uma massa molar, sim? Então vou colocar o número de mols aqui, eu vou colocar aqui o calor deste, certo? E eu vou colocar aqui a variação da temperatura, certo? É esse o detalhe que eu vou tentar fazer no cálculo, tá bom? Eu vou tentar fazer esse detalhe para calcular o calor, tá? Mas isso vem mais na frente, tá bom? Agora não. Vamos do que interessa. Se der, tá? Se precisar. Beleza. Então vamos para calcular o trabalho primeiramente. Bom, para calcular o trabalho, o que que eu preciso? Eu preciso pressão e variação de volume. Sim? Então vamos por pontos. Vamos primeiro a pressão. Qual que seria a pressão? Tá? A pressão que eu tenho, observe que 750 milímetros de mercúrio, na verdade, são 75 centímetros de mercúrio. Sim? Então, isto daqui é 750 milímetros de mercúrio, é 75 centímetros de mercúrio. 760 atm, sim? Ó, 700, eu vou por aqui. Vou ter que fazer, eu não queria fazer regrinha, mas vou fazer. 750 milímetros de mercúrio, 760, aliás, né? 760 milímetros de mercúrio equivale a 1 atm, ou vou colocar direto, 10 na 5 PA. Sim? E a pergunta é: 750 milímetros de mercúrio, quanto equivale? Esta daqui vai ser a pressão que eu quero, certo? Essa daí é a pressão que eu quero. Então eu vou dizer que a minha pressão que eu estou querendo para calcular meu trabalho, ela vai ser igual ao quê? 750, as unidades vão cancelar, né? Vezes 10 na 5, dividido por 760 PA, né? Ok? Então a pressão ela vai ficar desse jeito. Gente, quando você faz 750 dividido por 760, ele vai ter vários decimais, tá? Eu não vou arredondar para 1 porque tem 10 milímetros aí. Embora tenha 1 centímetro que seja pouco, tem 10 milímetros. Então eu vou considerar 3 decimais depois da casa decimal, depois da primeira vírgula, tá bom? Então vou colocar assim, 0,987, sim? Vezes 10 na 5. Então vou colocar 0,987 vezes 10 na 5. Ou o mesmo que seria 9,87 vezes 10 na 4 PA. Sim? É isso que eu vou considerar. Você pode considerar mais? Pode, tá? Quer fazer o cálculo, deixar aqui com mais decimais? Pode fazer, sem problema, tá bom? É uma dica. Essa daí é a minha pressão, tá bom? É a minha pressão. O que está faltando para calcular o trabalho? A variação do volume, certo? Só que eu não tenho volume final. Eu não tenho volume final. Sim? E ele está dizendo a uma temperatura do recipiente aqui, a pressão no exterior é constante. Lembra a pressão constante? Pressão, volume, temperatura. Aqui, ó. Eu não tenho volume final, então eu vou utilizar simplesmente a relação entre volume e temperatura. Então, volume 1, temperatura 1,
volume 2, temperatura 2. O que eu não tenho? Eu não tenho volume final. E é esse que eu preciso para saber a variação, não é verdade? Tá? Eu fiz certinho aí, mas vou fazer aqui embaixo. O volume 2, se você observa, ele será V1 vezes T2 dividido por T1. Ou seja, o volume 2 ele vai ser volume inicial. Cadê? 15 litros, certo? Temperatura final. Ele estava em 27, foi para 190. Sim? Faz aí, ó, 190 mais 273, certo? Por quê? Porque ele tem que ser convertido para Kelvin, sim? Então, 463 Kelvin. Temperatura 1. Temperatura 1, 27 graus. Então, 27 de novo. 27 mais 273, 300 Kelvin. Certo? Você já observa aqui que Kelvin com Kelvin vai cancelar. Eu vou fazer esse cálculo aí. Rapidamente eu vou colocar já o valor aqui, ok? O valor aí ele vai me dar 23,15 litros. Certo? 23, deixa eu marcar aqui a pressão, marcar aqui o volume. 15 litros. Bom, então eu já sei aqui. Deixa eu fazer outra risca aqui. Eu falei que o espaço ia ser curto, gente. Mas eu queria fazer numa tela só. Beleza, então, ó, a variação de volume, se você já vai observar aqui, ó, 23,15, eu falei 15, né? Eu falei 15 e coloquei 5, tá? 23,15, tá bom? Então, ele vai ficar 23,15 litros menos o volume inicial, que era os 15 litros. Ou seja, a variação de volume vai ser 8,15 litros. Ok? Pronto, vamos para o trabalho. Então, o trabalho vai ser, vou pegar essa pressão daqui, 9,87 vezes 10 na 4, sim? E eu vou multiplicar pela variação de volume, 8,15 litros. Não, o volume tem que estar em metros cúbicos. E 1 litro, ou 1 metro cúbico, melhor dito, ele equivale a 1000 ou 10 na 3 litros, certo? Então, 1 litro vai ser 10 na menos 3, porque eu vou dividir por 1000, certo? Então, vai ficar vezes 10 na menos 3 metros cúbicos, sim? E agora eu vou fazer esse cálculo, tá? 9,87 vezes 8,15, 10 na 4 com 10 na menos 3, vai ficar 10, sim? Então, vai ficar 804,405, tá? E vai ficar em joules já, sim? E ele já fica em joules daí, ok? Galera, eu sei que é um pouquinho trabalhosinho, tá? É um pouquinho só. Eu acredito que é só um pouquinho, tá bom? Deixa eu tirar esse daqui, ó. Eu vou deixar levar esse daqui, ó. Abrir mais uma página que eu não queria fazer, mas eu vou abrir mais uma página para fechar aí, tá bom? Tá? Vou até levar esta outra para a próxima página também já. Tá? Eu achava que ficaria espaço, mas não sempre como a gente pensa. Beleza. Ok, só para fazer a divisão aqui. Beleza. Agora, o que eu quero calcular? Agora chegou a hora de calcular a variação de energia interna, certo? Tá? E variação de energia interna, no caso daqui, como que eu vou calcular a variação de energia interna? Sim? O que eu tenho para calcular a variação de energia? Aí ele diz, na pressão se mantém constante, se a temperatura aumenta, tá? Determine. E aí ele me dá esse calor específico, tá? Por que eu estou falando isso? Porque se eu for a ver variação de energia interna, ela seria calor menos trabalho, certo? P vezes delta V, que eu já calculei. Sim? Eu já calculei esse. Mas eu não tenho trabalho. Esse é o pequeno detalhe. Eu não tenho trabalho. Como que eu vou calcular isso daí? Bom, esse calor específico que ele me dá, observa, gente, que aqui o trabalho, eu até coloquei aqui, N vezes. Só que é o seguinte, esse calor específico que ele está me dando como dado, tá? E eu fui apagando aqui. Esse calor específico que ele está me dando aqui como dado de 5R sobre 2, ou CV igual a 5R sobre 2,
esse calor específico é usado quando? Quando o volume é constante. Sim? E quando o volume é constante, nós sabemos que o trabalho é zero. Tá? Então ele está misturando neste exercício, tá, gente? Esse daqui é um exercício de vestibular. Então ele está misturando aqui duas situações. Na primeira, ele está misturando quando a pressão no exterior se mantém constante, só que ele está me dizendo que o calor vai ser, esse calor específico, né? É utilizado para calcular o calor no caso, ou a energia interna no caso do volume ser constante. Pode acontecer isso? Às vezes pode, tá? Ok? A pressão é constante, o volume também é constante. Então ele está me dizendo que o trabalho é zero, basicamente. Então ele está me dizendo que a variação de energia interna deveria ser igual ao calor. Tá? Por quê? Porque ele está dando esse CV, tá bom? Sim? Ele está dizendo que a variação de energia interna deveria ser igual ao calor. Nesse caso daí. Sim? Mas como que eu vou calcular a variação de energia interna nesse caso? Sim? Como que eu vou calcular a variação de energia interna no caso do calor ser constante? E aí é que a gente vai utilizar o cálculo do calor, sim? Então a gente vai utilizar o calor como sendo N vezes CV vezes delta T, tá? Ok? Então nós vamos utilizar desse jeito. Só que tem um pequeno detalhe mesmo assim. Quantas moléculas que eu vou utilizar? Qual que é o número de mols? Sim? Eu estou utilizando massa molar igual a 1 para ele coincidir com a massa aqui. Mas como que eu vou calcular aqui, ó? Como que eu calcularia o número de mols? E aí vem mais outra situação, tá? Antes de calcular isso daí, eu deveria calcular o número de mols. E agora vou para Clapeyron. Clapeyron o que que diz? Que ele seria P vezes V sobre R vezes T, certo? Sim? Ó, já estou colocando direto. Quem que é o P? Tá? Quem que é o P? O P é a pressão. Quanto que era a pressão? Tá? Quanto que era a pressão? Que nos colocamos aí. 9,87 vezes 10 na 4. Né? 9,87 vezes 10 na 4 PA. Sim? Ok? Nós calculamos isso daí no anterior, tá bom? O volume inicial era 15 litros, ou seja, 15 vezes 10 na menos 3 metros cúbicos. Tá? Estou utilizando todo o enunciado de exercícios, não você volta ao enunciado. O R aquela constante universal dos gases, certo? Tá? E o R, ele aqui é 8,31, tá? Joule, mol, vezes Kelvin. E a temperatura, estamos falando da temperatura inicial, que era os 300 Kelvin. Ok? Então é isso que eu utilizo aqui para calcular. Cancela Kelvin com Kelvin, vai cancelar todas as unidades aí, né? O mol vai vir para cá, para cima, né? Porque vai ficar mol aí. O joule vai cancelar com o PA e com o metro cúbico, ele cancela, e o mol vai ir para cima, certo? Sim? Então, quando eu faço esse cálculo, ele vai me dar aproximadamente 0,6 mol. Sim? Então, aí eu vou ter o número de mol. Então, agora sim, agora vou trabalhar a variação de energia interna como 0,6 vezes o CV. 5R sobre 2, então ele vai ficar 5 vezes o R, 8,31, não vou colocar unidade aí, sobre 2 vezes a variação de temperatura. Qual que era a variação de temperatura? Você lembra? Sim? No enunciado ele diz que a temperatura vai de 27 e depois vai para 190, ok? Então ele vai ter 163 graus de variação de temperatura, independente se é Celsius ou Kelvin, é a mesma, certo? E quando eu faço esse cálculo, ele vai me dar 2031, deixa eu colocar aqui certinho, vai me dar aqui 2031, tá? 2031,795 joule, certo? Sim? Ah, professor, mas nós fizemos aí meio esquisito, né? Porque o que ele ficou como sendo só o calor. E cadê o trabalho? Deveria tirar o trabalho. Na verdade, gente, a gente calculou isso com o CV que ele nos deu não nos deu outro dado.
Só de CV que acontece. Esse CV ele vale quando o volume é constante. Tá? Então basicamente ele está no mesmo exercício, mas não está utilizando o trabalho calculado inicialmente. O trabalho inicialmente quando a pressão for constante. Agora esta daqui é quando o volume é constante, certo? Sim? Ok. E agora sim, tá? Então agora vai juntar os dois, porque agora ele diz qual que é o calor transferido, tá? Primeira lei da termodinâmica, calor igual, opa, calor, não, variação de energia, né? Variação de energia igual a calor menos trabalho. Então, se eu pego o calor e mando o trabalho e mando para o outro lado, aí eu tenho que calor é igual a delta U mais trabalho, certo? E agora sim, este daqui é o calor do meu sistema. Este calor que aparecia aqui, que nós utilizamos na energia interna, foi quando o volume era constante. Então aqui a energia interna ficaria 2031,795 joule, tá? Mais o trabalho que nós calculamos aqui, ó, 804,405. 804,405. Sim? Se eu não, se eu não copiei errado, isso deve estar certo, tá bom? Então isso daí, tá? Vai me dar 2836, 2.836,2 Sim? 2.836,2 joule. E esse daí é o calor que está sendo transferido durante o sistema, beleza? Gente, anote isso daí certinho, estude isso daí certinho. Essa daí é uma pequena mudança aí de como que acontece quando dá esse CV. Às vezes ele é colocado em algumas questões, nós temos que entender que ele acontece quando o volume é constante. Valeu, galera? Nós ficamos por aí, nesta aula aí, e depois nós continuaremos estudando a segunda lei da termodinâmica. Tchau, tchau, galera. Até mais.